em Efésios no capítulo de número 6. Hoje terminaremos então uma série aí, uma sequência que nós fizemos já há alguns meses, explicando toda a carta de Paulo aos Efésios. E hoje então nós temos a última noite para expormos. E há 2 domingos nós começamos a falar sobre a armadura de Deus para vencermos as tentações, para vencermos as forças espirituais do mal. Então nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 24, mas meditaremos hoje mais especificamente nos versículos 18 até o versículo 20. Só recapitulando com os irmãos, há 2 domingos, nós falamos a respeito de quem é o nosso inimigo. Nós vimos que o nosso inimigo não é o nosso igual, não é ser humano algum, mas o nosso inimigo são as forças espirituais do mal, é o diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Nós vimos não somente quem é o nosso inimigo, mas analisamos como é o nosso inimigo. E nós vimos que o nosso inimigo, ele é maligno, ele é astuto e ele é poderoso. Esse é o nosso inimigo. Nós não podemos nos enganar quando temos ali uma briga entre marido e mulher e achar que é só uma coisinha simples. O inimigo anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando momentos para nos destruir. É ele que quer ver a família destruída. Quando há problemas entre nós, em que um machuca o outro, nós precisamos lembrar que quem faz esse tipo de coisa acontecer é o próprio inimigo. Ele que lança setas, coloca situações para que os nossos pecados interiores aflorem, e aí nós acabamos errando, porque caímos nas ciladas do diabo. Vimos que ele é alguém que arma ciladas. Então, para vencermos esse inimigo, nós precisamos de nos fortalecer no Senhor, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus e nos revestir com essa armadura. Foi isso que nós falamos domingo passado. E para que eu consiga vencer esse inimigo, eu preciso então me fortalecer no Senhor. E esse fortalecimento é tomando a armadura de Deus e nos revestindo com ela. E aí falamos sobre essa armadura de Deus. Nós falamos que essa armadura de Deus ela é composta por 6 elementos. O cinto da verdade, ou seja, o cinto é que sustenta a nossa roupa, a nossa nova roupa. Lembra que eu falei para vocês que a dinâmica do Evangelho é tirar do novo crente, né, ou de um crente, é tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. E essa roupa nova, ela é vestida, ou ela se faz, esse novo homem, essa nova roupagem, segundo a verdade do Evangelho. Por isso, o que sustenta a nossa roupa é o cinto, que segura a roupa. E esse cinto, então, tem que ser a verdade, ou seja, toda a nossa vida agora tem que ser construída em torno da verdade. Nós vimos a couraça da justiça, que protege os nossos órgãos vitais. E eu expliquei para vocês que isso é andar em retidão, para que ninguém tenha com que nos acusar. Para que as pessoas não olhem para nós e comecem a dizer, ali vai o adúltero, ali vai o beberrão, ali vai o mal pagador, ali vai o que fala mal dos outros, o fofoqueiro. Então nós precisamos vestir de retidão para que as pessoas não tenham com que nos acusar. Falei de calçar os pés com a preparação do Evangelho, né? Ou seja, esse calçado é para nos dar firmeza, agilidade, e para que a gente tenha isso, eu tenho que ter a paz que o Evangelho me traz. Eu não vou mais para o inferno. Eu posso perder a vida por amor a Cristo, que eu estarei com Ele imediatamente. Para nós o morrer é lucro,
E o viver deve ser Cristo. Quando eu tenho essa paz do Evangelho, eu consigo me mover. O escudo da fé. Muitas vezes a nossa fé pode ser abalada. E quando a nossa fé é abalada, nós não conseguimos nos defender dos dardos inflamados do maligno. É por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé, para que aquilo que o inimigo lance contra nós, nós possamos então rebater ou nos defender. O capacete da salvação, que protege a nossa mente de todas as outras coisas. Se eu tenho convicção da minha salvação, se eu tenho certeza da minha salvação, de que eu estou em Cristo Jesus, os medos podem vir, mas eles irão embora, eles não permanecerão. E falei também da espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Uma das ações do Espírito Santo, para que ele foi deixado aqui, é para nos fazer lembrar de todas as palavras que Jesus tem nos ensinado. Eu disse para vocês que João Calvino disse certa vez que a Bíblia é a escola do Espírito pela qual ele nos ensina. Ou seja, se eu leio a Bíblia, o Espírito Santo vai me ensinar por meio dela. Se eu leio a Bíblia, o Espírito Santo vai me fazer lembrar daquilo que eu preciso para vencer o inimigo. E lembra que quando Jesus foi tentado no deserto, das 3 vezes, ele venceu o diabo com a Escritura, e nós assim precisamos fazer. Mas hoje, nós vamos tratar sobre a força que nós precisamos para a batalha, e esta força é a oração. Mas vamos ler do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu já ouvi muitas pessoas discutirem sobre o que é mais importante, se é uma vida de oração ou se é uma vida dedicada ao conhecimento bíblico. Eu já vi até pastores discutirem que um sermão poderoso é aquele que é feito depois de 5, 6 horas de oração, e outros irmãos dizendo que é feito depois de 5, 6 horas de preparo de leitura bíblica. Então, diante desses dilemas, o que é mais importante, a oração, o conhecimento bíblico? Eu me lancei a pesquisar na Escritura, para ver se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Mas o que eu pude perceber, meus irmãos, eu pude perceber analisando as orações de Paulo, que era um homem de oração, eu percebi que ele sempre orava com consciência da vontade de Deus.
Gravem isso. Paulo orava com consciência da vontade de Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus e, por causa disso, ele orava. O que Jesus nos ensinou não foi diferente. No Pai Nosso, ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus, ele orou dessa maneira. A oração do Pai Nosso, ele está nos ensinando a orar. Mas no Getsêmani, Jesus ora exatamente como ele nos ensina. Quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, o conhecimento bíblico, meus irmãos, sem a oração, ele não passa de um intelectualismo sem valor. Mas a oração sem conhecimento bíblico, ela não passa de palavras jogadas ao vento. Eu preciso conhecer a vontade de Deus, para que eu ore de acordo com a vontade de Deus. Mas eu preciso conhecer a vontade de Deus para que eu ore. Então, as duas coisas, conhecimento bíblico e oração, devem caminhar juntos. É na Bíblia que nós conhecemos a vontade de Deus. E é na oração que nós pedimos a Deus que a faça, que a cumpra. Portanto, o cristão, ele precisa ser um homem, uma mulher, jovem, criança, que leia a Bíblia e que dobre os seus joelhos e ore ao Senhor. Seria como perguntar o que é mais importante, se é a leitura bíblica ou a oração, seria a mesma coisa que perguntar para um piloto de avião, qual que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda. Assim deve ser a nossa vida, repleta de oração. E aqui Paulo está dizendo que a nossa batalha, ela começa nos fortalecendo em Cristo Jesus, tomando toda a armadura de Deus, revestindo-nos dessa armadura. Ele fala do conhecimento bíblico, ele fala da retidão, da paz que o Evangelho traz, mas na seguida ele diz, nós devemos fazer tudo isso orando em todo o tempo. Meus irmãos, antes de agir, nós precisamos orar. Nós precisamos primeiramente dobrar os nossos joelhos para depois movermos os nossos pés. Nós precisamos primeiro buscar os recursos do céu, para depois buscar os recursos aqui da terra. Porque quem fica de joelhos diante de Deus, ele permanece de pé no meio da batalha. E mais vale, meus irmãos, um crente de joelho do que um exército inteiro de pé. E é por isso que nós precisamos recorrer à oração o tempo todo. E uma coisa que já aprendemos aqui, em primeiro lugar que nós aprendemos aqui sobre a oração, é exatamente o tempo da oração. Qual é o tempo da oração? Certa vez eu fui perguntado quanto tempo que eu orava por dia, né? Eu falei, eu oro o tempo todo. Eu falei, mas como que você ora o tempo todo? Esse negócio não está muito certo, você tem que ter um tanto de horas ali de oração. Não, gente, eu oro o tempo todo igual Paulo. Mas como é que Paulo orava o tempo todo? Irmãos, é o tempo todo estando ligados com Deus. É o tempo todo estar lembrando de Deus. Enquanto nós estivermos dirigindo, nós precisamos lembrar do Senhor. E hora ou outra nós precisamos, Senhor, nos livra. Senhor, nos ajude. Eu tenho convicção que se nós, durante o período que nós estivermos dirigindo, nós estivermos conectados com Deus, menos nós ficaremos irritados no trânsito. Mesmo quando a pessoa entra na nossa frente sem dar seta, fura um par e quase bate na gente, nos dá uma fechada. Quando nós estivermos orando com o Senhor, com certeza, nós estaremos mais calmos. Nós precisamos o tempo todo, em casa também,
Ou no trabalho, o tempo todo estar pensando no Senhor e pedindo a Ele que nos ajude. Geralmente nós recorremos a Deus em oração só para as coisas que nós achamos ser impossível. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando alguém está com câncer, a igreja inteira se coloca de oração por essa pessoa. Mas quando nós estamos gripados, nós vamos lá e tomamos um remédio antialérgico, antigripal e pronto, e acabou. E nós não oramos. Por quê? Paulo nos ensina a orar o tempo todo. Ele diz que o tempo inteiro nós devemos estar em oração. O tempo todo, como ele nos ensina. E não é a oração que é feita de maneira longa ou extensa que é a oração que vale, não. Mas sim, o tempo inteiro ligados com o Senhor e orando. Me lembro de um dia no acampamento, um jovem, pediu um outro jovem para orar no acampamento ali de jovens, e era na hora da refeição. E na hora da refeição, então, antes ali da refeição, aquela fila toda para o almoço, e o jovem disse, fulano, ora aí para nós. Ele disse, Senhor Jesus, obrigado pelo alimento, amém. E aí o povo já começou, e esse jovem falou, não, pode parar, essa oração não vale não. Pode orar de novo. O povo, é claro que vale. Não vale de jeito nenhum, pode orar outra vez. Mas não era para orar pelo alimento? Era, então ele orou pelo alimento. Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Às vezes nós temos essa ideia de que oração é um longo falar com Deus. Irmãos, há momentos em que nós devemos então nos achegar diante do Senhor e ter essa conversa com Deus e orar para Ele, fazer vários pedidos. Há esses momentos, nós fazemos no nosso quarto, na nossa casa, em um tempo. Aqui na igreja nós oramos assim. Mas a oração não é somente esse tipo. A oração é tudo aquilo que nós falamos com Deus. Agora, é importante nós entendermos aí também que Paulo diz o seguinte, com toda oração e súplica. A nossa oração, nós não podemos esquecer que ela é um humilde pedir a Deus. É em humildade que nós devemos conversar com o Senhor. A súplica quer mostrar isso para nós. Que nós precisamos levantar a nossa voz a Deus, mas humildemente. Eu já vi muitas pessoas, muitos pregadores aí dizendo que quando nós vamos falar com o Senhor, nós precisamos determinar. Eu determino que isso aconteça na minha vida. E tem umas pessoas que falam com Deus que você até fica em dúvida. Fala assim, quem que é servo de quem aqui? Não, nós não temos que determinar nada. Nós não temos que exigir nada. Mas nós temos que, humildemente, com súplica, falar com o nosso Deus e expor a Ele as nossas dificuldades, interceder uns pelos outros, e nós devemos fazer isso em todo o tempo, ou seja, o tempo todo, o tempo todo. Se nós não temos andado dessa maneira, nós precisamos andar. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui tem a ver com a natureza da oração. Às vezes nós podemos perguntar, qual o melhor lugar para orar? Uma coisa que Jesus nos ensina, nós vimos hoje de manhã, inclusive, quando falamos de oração, é que o Senhor nos ensina a orar no nosso quarto, em secreto. Mas o que Jesus estava fazendo ali, ensinando, não é proibindo a gente de orar em qualquer outro lugar. Mas o que ele está dizendo ali para nós é que nós devemos orar ao nosso Deus não para aparecer aos outros. Mas assim como a adoração, que pode ser feita com cânticos, ela também pode ser feita com oração. E assim como Jesus nos ensina em João capítulo 4, que a adoração deve ser feita em espírito e em verdade, que não há um lugar para orar, nós podemos orar em todos os lugares, porque o importante não é a geografia da oração.
mas sim em quem nós estamos orando. E aqui Paulo nos diz o seguinte, olha só, versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. No Espírito. Meus irmãos, é outra coisa que é importante nós entendermos. Que as orações que são feitas por nós, elas só são aceitas por Deus por conta daquilo que Jesus fez. E porque o Espírito Santo nos move, porque o Espírito Santo nos auxilia, porque o Espírito Santo nos ajuda. Nós temos a liberdade de chegar ao nosso Deus, mas precisamos fazer isso com humildade, e isso é graças ao que Jesus fez por nós na cruz. E talvez você fale assim, pastor, eu não sei orar direito. Pastor, como é que eu vou buscar a Deus em oração? Parece que eu não tenho palavras, eu não tenho muito jeito para orar. Mas, meus irmãos, você pode ficar sossegado. Porque se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, de verdade, você pode ter certeza que o Espírito Santo te ajuda na sua oração. Você não precisa de muitas palavras, de palavras bonitas. O que você precisa fazer é abrir a sua boca e falar com Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Portanto, nós como crentes, o que precisamos é exercitar a nossa oração. É orar o tempo todo. E aqui Paulo também nos mostra uma outra característica das nossas orações, é que elas precisam ser feitas com perseverança. Orando o tempo todo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Nós não podemos deixar de orar com o tempo, por algo que de repente esteja distante, mas nós precisamos orar com perseverança o tempo inteiro. Quantas mães que oram pela conversão dos seus filhos, pais que oram pela conversão dos seus filhos. Isso é algo que nós devemos fazer com perseverança o tempo todo, enquanto vida nós estivermos. Nós precisamos orar pela igreja do Senhor Jesus, orar para que essa igreja seja a bênção nessa região, e nós precisamos fazer isso o tempo todo, com perseverança, sem esmorecer. Então, meus irmãos, uma coisa que nós devemos fazer é nunca deixar de orar por algo que nós precisamos, que as pessoas precisam, que nós sabemos que Deus pode fazer. Nós precisamos orar com perseverança. Talvez você deseje algo, talvez você queira que o Senhor faça algo por alguém, que converta o coração de alguém, que mude o nosso país, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas às vezes você fica meio desesperançoso, porque você acha que isso está distante demais. O que Paulo nos ensina é, não deixe de orar, ore o tempo todo. Assim nós vamos vencer as dificuldades. Esposa, ore pelo seu marido. Marido, ore pela sua esposa. Pais, ore pelos seus filhos. Filhos, orem pelos seus pais. Irmãos, orem uns pelos outros, naquilo que o Senhor precisa fazer, para que assim nós possamos, com perseverança, com vigilância, o tempo todo, falar com Deus, até que Ele cumpra a sua vontade. Quando nós oramos com perseverança, como eu disse hoje de manhã, ensinando hoje de manhã, é sinal da nossa confiança em Deus, porque é somente Ele que pode fazer tudo. Então, não deixe de orar. Uma outra coisa que nós vemos aqui também, que é importante de nós entendermos, é o alvo das nossas orações.
Paulo nos ensina aí que o alvo das nossas orações deve ser todos os santos. Nós também hoje de manhã falamos sobre isso, que é muito fácil nós orarmos de maneira egoísta, orando só por nós. Senhor, me ajuda no trabalho. Senhor, me ajuda a comprar isso. Senhor, abra os meus olhos, abra o meu entendimento. Senhor, me ajude a passar de ano. Senhor, me ajude isso. E nós podemos cair nesse erro de orar somente por nós e nos esquecermos de orar uns pelos outros. Paulo diz aí, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados irmãos, se nós orarmos uns pelos outros, você pode ter certeza que todos nós, conseguiremos vencer as nossas dificuldades, muito mais do que se não orarmos uns pelos outros. Um exercício simples que nós fazemos aqui, todos os domingos, Escola Bíblica Dominical, nós colocamos aqui à frente os aniversariantes da semana, não é mesmo? Quem participa da Escola Bíblica sabe disso. O que eu sempre falo para vocês? Durante a semana, ore por essas pessoas aniversariantes. Vamos ser sinceros. Quem ora por essas pessoas? Não precisa levantar a mão, mas pergunte isso para você mesmo. Às vezes você sabe que tem um irmão passando uma dificuldade, tem um irmão enfrentando uma luta, e eu pergunto, quantas vezes você ora por ele? Paulo nos ensina a orar uns pelos outros, e isso é importante, nós precisamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos fortaleça. No nosso meio sempre tem pessoas necessitando, enfrentando lutas, seja no casamento, seja com relação a pais e filhos, seja no trabalho, seja na própria igreja, seja em qualquer lugar. Sempre tem pessoas enfrentando dificuldades. E o que Paulo nos ensina é: ore por todos os santos. Orar por todos os santos. Inclusive, ele mesmo pede a oração para ele. Olha só o que ele diz, versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui deixa eu também explicar para vocês o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está pedindo para nós orarmos por ele. Nós não, porque nós não precisamos orar mais para Paulo, porque Paulo já está com o Senhor, né? Mas ele está pedindo para a igreja de Éfeso orar por ele. E ele fala, olha, para que Deus me dê intrepidez. Intrepidez é desimpedimento, para que ele fale livremente. Por que Paulo pede isso? É interessante que Paulo não pede para ser livre da prisão. Interessante isso, né? Que o Senhor me liberte da prisão. Não, Paulo não pede isso. Para que o Senhor me dê uma vida mais tranquila, porque, eu já sofri picadura de cobra, já fui açoitado, apedrejado, já fui náufrago. Ora aí para o Senhor aliviar a minha barra. Paulo não pede nada disso. Mas o que Paulo pede é para que ele tenha oportunidade de continuar falando do Evangelho e que ele faça isso sem impedimento. Por que Paulo pede isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Paulo conseguiu compreender exatamente qual era a vontade de Deus na vida dele. Quando Jesus apareceu a Paulo e o chamou, converteu o coração dele, Jesus disse para Ananias, aquele que batizou Paulo, ele disse: Ananias, eu chamei Paulo para que ele saiba o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Em outras palavras, Deus chamou Paulo para sofrer por ele.
E Deus chamou Paulo para ser um pregador do Evangelho àqueles que não conheciam o Evangelho. Esta era a vontade de Deus para a vida de Paulo, e Paulo sabia disso. Então, sabe por quê que Paulo não pede para ser livre da cadeia? Porque ele sabia que era a vontade de Deus dele estar preso ali naquele lugar. Paulo estava na prisão em Roma, e preso ali dentro preso ali, por um tempo ele ficou na sua residência. Ele era preso ali na sua residência, e ele tinha que pagar para isso, para estar ali. Ele ainda tinha que custear, e os guardas do Império Romano tinham que ir lá para guardar a casa dele. Sabe o que estava acontecendo? Paulo evangelizava esses guardas que um dia estava ali, e outro dia estava lá dentro do pretório, lá dentro do quartel-general dos imperadores. De tal maneira que em uma de suas cartas, Paulo termina dando a saudação, dizendo o seguinte: os da casa de César também vos saúdam. Tinha crente dentro da casa de César, por conta que Paulo evangelizava quando ele estava preso. Quando Paulo se despede desta igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, se não me engano, versículo 20 também, versículo 22, Paulo diz o seguinte: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me espera, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura cadeias e tribulação. Paulo sabia que o que estava esperando ele era cadeia, era tribulação. E o que Paulo faz? Deixa de ir? Não, ele vai, porque ele sabia que essa era a vontade de Deus. Por isso ele não pede para que Deus deixe de fazer a vontade dele, não. Ele pede para que o Senhor dê a ele mais e mais motivos, ou mais e mais oportunidades dele fazer o que Deus o chamou, que era pregar o Evangelho. Por que eu estou falando isso com você, meu irmão? Porque nós precisamos aprender a orar assim. Lembra no início que eu disse? Que na Bíblia nós tomamos conhecimento da vontade de Deus? E na oração nós pedimos a Ele que a faça? Então nós precisamos pedir por isso, por esse tipo de coisa. Nós devemos orar uns pelos outros. E uma coisa que nós sabemos claramente na Escritura, que Deus quer a nossa santificação, então vamos orar por isso. Senhor, ajuda a Letícia nas suas lutas, para que ela se santifique mais e mais o Senhor. Ajude o Luiz para que vença as suas dificuldades, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Senhor, abençoa ele. Nós sabemos que Deus quer isso de nós, então é por isso que nós temos que orar. Nós sabemos que Deus quer que nós exercite a nossa fé, então nós precisamos orar isso uns pelos outros dessa maneira. Senhor, fortaleça a fé da Elaine. Ajuda, Senhor, nas suas fraquezas, na sua falta de fé, que ela possa vencer. Ajude, Senhor, o Pedro, fortaleça a fé dele, para que ele esteja sempre na presença do Senhor, confiando no Senhor. Meus irmãos, na Escritura nós aprendemos a vontade de Deus, e na oração nós pedimos a Ele que faça, que cumpra a vontade dEle, e nós precisamos fazer isso uns pelos outros, porque se nós não fizermos isso, nós vamos perder muitas batalhas, muitas batalhas. Portanto, Igreja Presbiteriana Vera Cruz, nós precisamos orar a Deus, muito menos para que seja feita a nossa vontade, e muito mais para que a vontade dele seja feita. E a vontade dele nós aprendemos na Escritura. Portanto, vamos ler a palavra dele, e vamos rogar a ele, para que ele cumpra aquilo que nós temos aprendido da sua palavra. Agora mesmo, nós vamos interceder.
nós vamos ter um momento de intercessão. Quando Paulo diz orar por todos os santos, há muitos crentes que estão sofrendo nesse exato momento no sul do país, com os desastres climáticos que estão acontecendo lá. Quantas pessoas desabrigadas, quantas pessoas já morreram. Imagine quanto sofrimento aquele povo está enfrentando ali. E é isso que Deus quer que nós façamos também, que a gente ore por esse povo. Então agora, meus irmãos, nós vamos tirar um momento de oração, nós vamos terminar esse culto ao nosso Deus, tirando esse momento de oração. E nós vamos, primeiramente, interceder por aquelas pessoas que estão enfrentando essas dificuldades no sul do país. E enquanto oramos, eu vou também falar para nós orarmos por outros motivos. E nós vamos fazer isso, todos juntos, intercedendo por esses motivos. Mas vamos, primeiramente, então, fechar os nossos olhos e orar pelo Rio Grande do Sul. Oremos, clamemos a Ele. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu. Vamos orar também pela nossa igreja, pelas famílias, pelas dificuldades que todos enfrentam. Se você sabe de algum irmão que está passando tribulação, por dificuldade, fale o nome dele ao Senhor, ore por ele. Mas vamos orar uns pelos outros. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Vamos orar pela nossa igreja, para que como igreja nós possamos fazer diferença no lugar onde estamos. Que pessoas possam vir até nós, não por conta de nós, mas pelo Senhor. Que a gente seja bênção nessa região. Que
que a gente possa pregar a Cristo com a nossa palavra e com o nosso testemunho. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos orar também pelo nosso país, por aqueles que nos governam. A Bíblia nos ensina a orar pelos governantes. Não temas quando enfim Esse ano é ano de eleição tiveres que municipal. tomar decisão. Vamos orar por isso também. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descanse. Senhor, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, intercedendo, como o Senhor nos ensina, por aqueles que necessitam, ó Deus, de uma maneira muito especial. Oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos no sul do país. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, Deus, de todos que ali estão. Sabemos que o Senhor tem os seus planos, não podem ser frustrados, que a Tua vontade, ó Deus, ela é perfeita e soberana, e nós pedimos que a Tua vontade seja cumprida naquele lugar, e abrimos o nosso coração pedindo ao Senhor que tenha misericórdia daquele povo. Oramos por nós, ó Deus, como igreja, oramos pelos nossos governantes, e pedimos ao Senhor que nos ensine a dia após dia orarmos mais e mais ao Senhor, estarmos mais e mais na Tua presença em oração, para que o Senhor cumpra a Sua vontade. Deus, que nós possamos ter sabedoria de buscar entender a Tua vontade, e assim, ó Deus, falar com o Senhor, para que a cumpra dia após dia no nosso viver. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém.